Quando meu filho me pediu para cuidar da minha aposentadoria, eu entreguei cada centavo sem pensar 2 vezes. Durante 2 anos, acreditei que ele estava investindo meu dinheiro. Até o dia que 3 homens bateram na minha porta, cobrando uma dívida de 180 mil, e eu descobri que meu filho tinha um vício que destruiu tudo. Esta é a história de como a confiança cega pode nos custar tudo, e de como o amor de mãe é testado até o limite quando você descobre que seu filho não é quem você pensava. Antes de começar, me diz, de onde você está assistindo? Essa história pode salvar alguém que você conhece. Se inscreve no canal e ativa o sininho porque essa é uma história que precisa ser contada. Meu nome é Mariana, tenho 63 anos e durante 35 anos trabalhei como auxiliar de enfermagem num hospital público de São Paulo. Não era um trabalho fácil, mas era digno. Me aposentei aos 60 anos com um salário de R$ 2.400. Não era muito, mas dava para viver com dignidade. Meu marido, Paulo, faleceu há 8 anos de complicações do diabetes. Ficamos eu e meu filho Lucas, que na época tinha 24 anos. Lucas sempre foi um bom menino, estudioso, educado, trabalhador. Se formou em administração, conseguiu um emprego numa empresa de logística. Começou a vida dele. Eu morava num apartamento simples de 2 quartos em Itaquera. Aluguel de R$ 1.000, mais 300 de condomínio. Sobrava 1.100 para todas as outras despesas. Eu conseguia. Apertado, mas conseguia. Lucas se casou aos 28 com a Fernanda, uma moça simpática que trabalhava como vendedora. Eles alugaram um apartamento em São Mateus. Começaram a vida juntos. Eu visitava eles todo domingo. Parecia tudo bem. Foi em março de 2022 que Lucas veio com a proposta. Mãe, a gente precisa conversar sobre seu dinheiro. Estávamos na minha casa, num sábado de tarde. Ele tinha vindo sozinho, sem a Fernanda. Meu dinheiro? O que tem? Mãe, a senhora está deixando sua aposentadoria parada na conta. Rendendo nada. Inflação comendo seu poder de compra todo mês. Em 5 anos, esse dinheiro vai valer metade. Eu não entendia muito de economia. Mas, filho, o que eu faço? Coloco na poupança? Poupança rende menos que a inflação, mãe. Olha, eu tenho estudado sobre investimentos. Tenho feito alguns para mim e para a Fernanda. Está dando certo. Eu queria te ajudar a fazer o mesmo. Investimentos? Isso é coisa para rico, filho. Não, mãe. Isso é mito. Qualquer pessoa pode investir. Olha-me aqui. Ele mostrou o celular. Tinha gráficos, números, aplicativos. Eu posso pegar sua aposentadoria todo mês, aplicar em fundos seguros e no final do ano a senhora tem 15%, 20% de rendimento. 20%? Isso é muito. É o mínimo que se consegue investindo direito, mãe. A senhora confia em mim? Claro que confio, filho. Você é tudo que eu tenho. Então deixa eu cuidar disso. A senhora transfere sua aposentadoria para minha conta todo mês. Eu aplico, cuido, e quando a senhora precisar de dinheiro, é só pedir. E no final do ano, a gente vê quanto rendeu. Parecia bom demais para ser verdade. Mas era meu filho, a pessoa que eu carreguei no ventre, que eu criei, que nunca me deu um dia de desgosto. Por que eu não confiaria? Está bem, filho. Mas você me explica direitinho como funciona? Claro, mãe. Vou te mandar uns vídeos, umas explicações. Você vai ver como é simples. No dia seguinte, fiz a transferência da minha conta para a dele. Autorizei débito automático. Todo dia 5, quando minha aposentadoria caía, o dinheiro ia direto para a conta do Lucas. Nos primeiros meses, tudo parecia normal. Lucas me mandava mensagens. Mãe, esse mês rendeu 2,3%. Ou, mãe, fiz uma aplicação boa. Em 3 meses a gente colhe os frutos. Quando eu precisava de dinheiro para alguma emergência, eu avisava ele. Filho, preciso de R$ 500 para comprar um remédio. Ele transferia na hora, sem problemas. Mas aos poucos, as coisas começaram a mudar. Mãe, esse mês não dá para te mandar dinheiro. Está tudo aplicado. Se eu tirar agora, a gente perde o rendimento. Mas, filho, eu preciso fazer compras. Mãe, aguenta mais uns dias. Vai cair um rendimento aqui e eu te mando. Confia. Comecei a pedir dinheiro emprestado para vizinhas. É só até meu filho me mandar. Eu explicava envergonhada. As visitas dele ficaram mais raras. De todo domingo, passou para uma vez por mês. Quando eu ligava, ele não atendia. Respondia por mensagem. Mãe, estou no trabalho. Depois eu te ligo. Mas nunca ligava. Fernanda também sumiu. Quando eu conseguia falar com ela, a voz dela estava estranha, tensa. Tia Mariana,
O Lucas está bem ocupado, depois ele te retorna. Em dezembro de 2022, 9 meses depois de começar, tentei puxar conversa sobre o rendimento do ano. Filho, você disse que no final do ano a gente ia ver quanto rendeu. Quanto foi? Ele demorou 3 dias para responder. Mãe, teve umas oscilações do mercado, mas está tudo controlado. Ano que vem recupera. Oscilações? Eu perdi dinheiro? Não perdeu, mãe. Só não rendeu tanto quanto eu esperava. Mas é assim mesmo. Investimento tem risco. Aquilo me deixou preocupada. Mas eu ainda confiava. Era meu filho. 2023 foi pior. Lucas quase não aparecia. Quando eu precisava de dinheiro, ele enrolava. Mãe, essa semana está difícil. Semana que vem eu mando. A semana virava mês. Comecei a atrasar o aluguel. Minha senhoria, Dona Célia, foi compreensiva no começo. Mariana, você sempre pagou certinho. Pode ficar tranquila, paga quando puder. Mas depois de 3 meses atrasados, ela ficou brava. Mariana, ou você regulariza ou vou precisar pedir o apartamento. Liguei para o Lucas desesperada. Filho, eu vou ser despejada. Preciso de 3.000 reais. Mãe, eu não tenho. Está tudo aplicado. Então desaplica. É meu dinheiro. Ele desligou na minha cara. E sumiu por 2 semanas. Quando reapareceu, foi para me dar 1.000 reais. É tudo que eu consegui levantar, mãe. Desculpa. 1.000 reais quando ele tinha retido 24 meses da minha aposentadoria. Quase 60.000 reais. Comecei a perguntar para as pessoas. Alguém conhece sobre investimentos? Uma vizinha me disse. Mariana, investimento é na sua conta, no seu CPF, não na conta de outra pessoa, mesmo que seja seu filho. O desespero bateu. Eu preciso do meu dinheiro de volta. Liguei para o Lucas, 20 vezes. Ele não atendia. Fui até o apartamento dele. Bati na porta. Fernanda abriu, olhos vermelhos de chorar. Fernanda, onde está o Lucas? Ela começou a chorar. Tia, ele não mora mais aqui. A gente se separou faz 3 meses. Meu mundo caiu. Como assim? Por quê? Por causa do vício dele, tia. Eu não aguentei mais. Vício? Vício em quê? Fernanda me olhou com pena. A senhora não sabe? Não sei de nada. Me explica. Ela me puxou para dentro, me sentou no sofá e me contou a verdade que destruiu minha vida. Tia Mariana, o Lucas está viciado em apostas, em bets, em cassino online. Ele perde dinheiro todos os dias. Eu fiquei paralisada. Apostas? Meu filho? Não, você está enganada. O Lucas não bebe, não fuma, não precisa beber ou fumar para ser viciado, tia. Vício em jogo é tão destruidor quanto. E o Lucas está afundado nisso faz quase 2 anos. 2 anos. Exatamente quando ele começou a investir meu dinheiro. Fernanda, me fala tudo. Tudo. Ela respirou fundo. Limpou as lágrimas. Começou em 2022. Lucas baixou um aplicativo de apostas esportivas. Aquelas que aparecem na TV, com propaganda de jogador de futebol, dizendo que é fácil ganhar dinheiro. Ele apostou 100 reais num jogo. Ganhou 300. Ficou eufórico. Meu estômago embrulhou. Depois apostou os 300. Perdeu tudo. Aí apostou mais 100. Perdeu. Mais 200. Perdeu. E foi escalando. Em 1 mês, ele tinha perdido 3.000 reais do nosso dinheiro. Eu descobri quando fui pagar o cartão de crédito e vi o limite estourado. E você não me contou? Ele me implorou para não contar. Disse que ia parar, que tinha sido só um deslize. Prometeu que nunca mais. E eu acreditei. Fernanda soluçou. Mas ele não parou. Começou a pedir dinheiro emprestado. Para amigos, para colegas de trabalho. E foi aí que ele teve a ideia do investimento. Senti minha pressão subir. Ele nunca investiu meu dinheiro. Nunca. Não. Ele usava tudo para apostar. Todo mês, quando caía sua aposentadoria na conta dele, em questão de dias estava tudo zerado. Perdido em sites de apostas, cassino online, roleta. Tia, eu via ele no celular até de madrugada. Apostando. Sempre apostando. Ele dizia, só mais uma, eu vou recuperar. Mas nunca recuperava. E o dinheiro que ele me dava quando eu precisava? Ele pegava emprestado de agiotas, gente perigosa. Tia, ele deve muito dinheiro para gente muito errada. Meu coração estava acelerado. Senti uma tontura. Fernanda, quanto ele deve? Quando eu saí de casa, faz 3 meses, eram 140.000 reais. Entre agiotas, cartões de crédito, empréstimos bancários, tudo em nome dele. Mas agora deve estar pior, muito pior. Onde ele está? Não sei.
Ele saiu daqui. Disse que ia morar com um amigo. Mas acho que está na rua, tia. Ele perdeu o emprego faz 2 meses. Foi demitido por justa causa. Faltava muito. Estava sempre desesperado, pedindo adiantamento. Saí daquele apartamento cambaleando. Desci as escadas porque não conseguia esperar o elevador. Precisava de ar. Meu filho. Meu único filho. Viciado. Ladrão. Perdido. Sentei na calçada e chorei. Chorei como não chorava desde que o Paulo morreu. Uma senhora passou e perguntou se eu estava bem. Estou. Menti. Só cansada. Voltei para casa no ônibus. 3 ônibus, na verdade. Não tinha dinheiro nem para Uber. Durante o trajeto, fiquei pensando. 60 mil reais. 24 meses de aposentadoria. Tudo perdido em apostas. Quando cheguei em casa, já era noite. Sentei no sofá escuro e fiquei ali, tentando entender como não vi os sinais. Como fui tão cega, tão idiota. Foi aí que bateram na porta. Abri sem olhar o olho mágico. Eram 3 homens, grandes, com cara de poucos amigos. A senhora é a mãe do Lucas? Meu sangue gelou. Sou. Por quê? Seu filho deve para a gente. Muito. E ele sumiu. Não atende mais. Então a gente veio cobrar de você. De mim? Mas eu não devo nada. Senhora, seu filho pegou 180 mil reais emprestado. Disse que ia pagar. Já faz 4 meses que ele não paga nem os juros. Alguém tem que pagar. E como ele é seu filho, eu não tenho esse dinheiro. Eu sou aposentada. O maior dos 3 deu um passo para frente. Então a gente tem um problema. Porque de um jeito ou de outro, a gente vai receber. Vocês estão me ameaçando? Estamos avisando. A senhora tem 1 semana para arranjar pelo menos 20 mil. Os juros. Depois a gente volta para falar do restante. Eu não tenho 20 mil reais. Então vende alguma coisa. Pede emprestado. Se vira. Porque se em 1 semana a gente voltar aqui e não tiver nada... Ele olhou ao redor do apartamento. Vai ser desagradável. Eles foram embora. Fechei a porta e desabei no chão. 20 mil reais em 1 semana. Eu não tinha nem 2 mil. Tinha gastado tudo que sobrava da aposentadoria daquele mês para pagar o aluguel atrasado. Liguei para o Lucas. 30 vezes. Nada. Mandei mensagem. Seu filho da mãe! 3 homens estiveram aqui me cobrando 180 mil reais. Você me afundou. Você me destruiu. Ele visualizou. Não respondeu. Passei a noite em claro, pensando, calculando, desesperada. Na manhã seguinte, fui ao banco. Tentei fazer um empréstimo. O gerente olhou minha situação financeira e riu. Senhora, com sua renda e sua idade, o banco não aprova. Desculpe. Tentei pedir dinheiro emprestado para conhecidos. Todo mundo tinha desculpa. Mariana, se eu tivesse... Mas estou apertado também. No 3º dia, Dona Célia, minha senhoria, me chamou para conversar. Mariana, eu preciso do apartamento. Vou vender. Você tem 30 dias para sair. Mas, Dona Célia, para onde eu vou? Sinto muito, Mariana. Mas eu também tenho contas. E você está me devendo 3 meses. Eu estava sendo despejada, ameaçada por agiotas, sem dinheiro. E meu filho sumido. No 5º dia, consegui o endereço onde Lucas estava. Um amigo dele, com pena, me passou. Tia Mariana, ele está muito mal. Muito mesmo. Era um cortiço no Brás. Um cômodo de 15 metros quadrados que ele dividia com mais 2 pessoas. Subi aquelas escadas escuras com cheiro de mofo e esgoto. Bati na porta. Um rapaz abriu. Que foi? Estou procurando Lucas. Lucas Mendes. Ah, o maluco das apostas? Tá lá dentro. Entrei. O lugar era horrível. Colchões no chão, roupa espalhada, sujeira por todo lado. E lá, num canto, estava meu filho. Ele estava irreconhecível. Magro, barbudo, sujo, com olheiras profundas. Estava no celular, deitado no colchão imundo, apostando. Lucas! Ele levantou os olhos, e pela primeira vez na vida, eu vi meu filho sem alma. Os olhos dele estavam vazios. Oi, mãe! Oi, mãe! É tudo o que você tem para me dizer? Ele voltou para o celular. Não tô no momento agora, mãe. Tirei o celular da mão dele. Na tela, um cassino online. Ele estava apostando em roleta. Saldo, 3,50. Seu desgraçado, você roubou minha aposentadoria. 60 mil reais. E gastou tudo nisso? Mãe, me devolve o celular. Eu vou recuperar. Eu sei que vou. Recuperar? Recuperar o quê? Você perdeu tudo. E ainda tem dívida de 180 mil. Agiotas foram na minha casa me cobrar.
Pela primeira vez ele pareceu acordar. Foram na sua casa? Foram. E me deram 1 semana para arranjar 20 mil reais. Por sua causa. Ele sentou na cama. Mãe, eu não sabia que eles iam atrás de você. Você não sabia? Você sabia. Você fugiu. Sumiu. Me deixou pra trás pra pagar suas merdas. Mãe, eu vou dar um jeito. Eu prometo. Eu só preciso de um dinheiro para fazer uma aposta grande. Se eu ganhar, chega! Eu gritei. E ali, naquele cortiço imundo, eu senti algo que nunca tinha sentido pelo meu filho. Nojo. Você está doente, Lucas. Você precisa de ajuda. Eu não preciso de ajuda. Eu preciso de dinheiro. Se você me emprestar 5 mil, eu transformo em 50 mil. Eu sei que vai dar certo dessa vez. Dessa vez? Você já falou isso quantas vezes? Perdeu 60 mil reais meus. Destruiu sua vida. Perdeu seu casamento, seu emprego, sua dignidade e ainda acha que vai recuperar? Ele não respondeu. Apenas estendeu a mão. Me devolve o celular. Olhei para aquele homem. Não era meu filho. Meu filho tinha morrido. No lugar dele estava um estranho. Um viciado. Um ladrão. Joguei o celular no chão. A tela rachando. Não tem mais celular. Não tem mais apostas. Você vai comigo. Agora. Vamos resolver isso. Resolver como? Primeiro, você vai num centro de tratamento. Tem um pelo SUS. Você vai se internar. Vai se tratar. Mãe, eu não preciso. Você precisa. Você é viciado, Lucas. Viciado. E viciado não se trata sozinho. E depois? Como a gente vai pagar os agiotas? A gente não vai pagar. Você vai. Mãe, eu não tenho dinheiro. Você vai arrumar. Vai trabalhar. Vai pagar de volta. Cada centavo. Dos 60 mil meus e dos 180 mil da bandidagem. Mãe, isso é impossível. Não é. Vai demorar anos? Vai. Vai ser difícil? Muito. Mas você vai pagar. Porque essa é a única forma de você recuperar sua dignidade. Ele olhou para mim. E pela primeira vez em meses, vi um lampejo do meu filho de verdade. Mãe, eu estraguei tudo, né? Estragou. Completamente. A senhora ainda me ama? Essa pergunta me destruiu. Porque a resposta era sim. Mesmo depois de tudo. Mesmo odiando o que ele fez. Eu ainda amava meu filho. Eu te amo. Mas não confio mais em você. E amor sem confiança não constrói nada. Como eu reconquisto sua confiança? Provando. Com atitudes. Não com palavras. Levanta daí. Vamos embora. Para onde? Primeiro para o CAPS-AD. Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. Eles tratam dependência de jogo também. Você vai lá. Vai se cadastrar. Vai participar das reuniões. E se precisar, vai se internar. E os agiotas? Os agiotas, a gente vai ter que negociar. Mas só depois de você começar o tratamento. Porque se eu negociar antes, você vai pegar qualquer dinheiro que sobrar e apostar tudo de novo. Ele sabia que era verdade. Baixou a cabeça. Vamos, Lucas. Levanta. Ele se levantou. Pegou uma mochila velha. Colocou 2 roupas dentro. Era tudo que tinha. Saímos daquele cortiço. No caminho, em silêncio no ônibus, eu pensava, como reconstruir uma vida destruída? Como salvar um filho que se afogou? Como pagar uma dívida impagável? Não tinha respostas. Só sabia uma coisa. Se eu desistisse dele agora, ele morreria. Talvez não fisicamente, mas morreria por dentro. E eu não podia deixar isso acontecer, mesmo depois de tudo que ele fez, porque eu era mãe. E mãe não desiste, mesmo quando deveria. O CAPS-AD ficava na Zona Norte. Fomos no mesmo dia. Uma assistente social nos atendeu. Ela tinha uns 35 anos, olhar cansado de quem já viu de tudo. Então, Lucas, você quer se tratar? Ele olhou para mim, depois para ela. Quero. Por você ou porque sua mãe está te obrigando? Silêncio. A resposta estava clara. Lucas, a assistente continuou. Tratamento só funciona se você quer. Não adianta sua mãe querer por você. Eu quero, ele disse, mas a voz estava fraca. Não convencia nem ele mesmo. Ela suspirou. Olha, vou ser sincera. A gente tem grupos de apoio às terças e quintas, às 19 horas. Você pode vir. É de graça. Se depois de algumas sessões você achar que precisa de algo mais intenso, a gente avalia a internação. Mas vaga é difícil. E pode demorar meses. Meses? Eu perguntei, desesperada. É a realidade do SUS, senhora. A gente faz o que pode com o que tem. Saímos de lá com a primeira reunião marcada para a terça seguinte.
2 dias. Mãe, onde eu vou ficar até lá? Comigo. No seu apartamento? Não, estou sendo despejada. Vamos ficar na casa da sua tia Sônia. Sônia era a irmã do Paulo, meu falecido marido. Morava em Guarulhos. Liguei para ela no caminho. Contei tudo. Mariana, você está louca? Trazer esse menino para minha casa? E se ele roubar alguma coisa para apostar? Sônia, pelo amor de Deus, não tenho para onde ir. E os agiotas? E se eles vierem atrás aqui? Eles não sabem onde você mora. Ela hesitou. Vocês podem ficar 1 semana. Depois vocês se viram. Chegamos na casa da Sônia às 20h. Ela abriu a porta com cara fechada. Olhou para o Lucas com desprezo. Seu pai estaria envergonhado de você. Lucas baixou a cabeça. Sônia, por favor, pedi. 1 semana, Mariana, 7 dias. Naquela noite, eu e Lucas dormimos no sofá da sala. Ele num canto, eu no outro. Fiquei a noite inteira vigiando, com medo que ele pegasse o celular e começasse a apostar de novo. No dia seguinte, segunda-feira, eu precisava resolver a questão dos agiotas. Não tinha 20 mil reais. Não tinha nem 2 mil. Mas tinha que tentar negociar. Liguei para o número que eles tinham deixado. Um homem atendeu. Aqui é Mariana, mãe do Lucas. E aí? Tenho dinheiro? Não tenho, mas quero negociar. Não tem negociação, tem pagamento. Eu sou uma senhora aposentada de 63 anos. Ganho 2.400 por mês. Estou sendo despejada. Não tenho nada de valor. Como vocês querem que eu pague 180 mil? Silêncio do outro lado. Seu filho te ferrou legal, né? Ferrou. E agora estou tentando consertar o estrago dele. Olha, eu vou falar com meu chefe, mas não prometo nada. Aguarda. Desligou. Passei o dia inteiro ansiosa. Lucas estava apático, sentado no sofá, olhando para o nada. Sem celular, eu tinha escondido. Ele não sabia o que fazer com as mãos. Filho, vai tomar banho. Arrumar esse cabelo. Você parece um mendigo. Ele obedeceu como um robô. Quando voltou, barbeado e limpo, pude ver melhor o estrago. Ele tinha emagrecido uns 15 quilos. A pele estava pálida, olheiras profundas. Ele parecia ter 45 anos, não 32. Mãe, eu posso falar uma coisa? Fala. Eu tentei parar. Muitas vezes. Eu acordava de manhã e pensava, hoje não. Hoje eu não vou apostar. Mas chegava a hora do almoço e eu já estava no celular, abrindo o app. Era mais forte que eu. Por que você não pediu ajuda antes? Vergonha. E achava que ia conseguir recuperar. Que com mais uma aposta, mais uma tentativa, eu ia ganhar de volta tudo que perdi. Mas nunca ganhava. E quando ganhava, apostava tudo de novo. Porque achava que ia ganhar mais. Lucas, você entende que destruiu minha vida também? Não só a sua? As lágrimas dele caíram. Entendo. E eu não sei como consertar. Você conserta parando, se tratando e trabalhando para devolver o que roubou de mim. Mãe, como? Quem vai me dar emprego? Fui demitido por justa causa. Meu nome está sujo. Devo para todo mundo. Você vai achar um jeito. Bico, trabalho informal, qualquer coisa. E vai guardar cada centavo até pagar. Isso vai levar anos. Então que leve. Você tem tempo. Eu também. E não tem outra opção. Naquela tarde o telefone tocou. Era o agiota. Meu chefe quer conversar com você pessoalmente. Amanhã, 15 horas no Brás. Vou te passar o endereço. Sozinha? Pode trazer seu filho. Aliás, traga seu filho. Ele precisa ouvir umas coisas. No dia seguinte, terça-feira, fomos ao encontro. Era um bar no Brás. Um lugar simples, meio vazio. 3 homens nos esperavam numa mesa no fundo. O que parecia ser o chefe era um homem de uns 50 anos. Careca, tatuagens nos braços. Mas falava bem, articulado. Senta. Sentamos. Meu coração estava disparado. Então, você é o Lucas. Ele olhou meu filho com desprezo. O merda que pegou 180 mil dos meus reais e sumiu. Lucas não conseguia olhar nos olhos dele. E você é a mãe. Ele me olhou. Que não tem culpa de nada, mas está aqui pagando pelo filho. Eu vim negociar. Consegui dizer. Negociar o quê? Você não tem dinheiro. Seu filho não tem dinheiro. Não tenho que negociar. Eu posso pagar mensalmente. 200 reais por mês. É o que eu consigo. Ele riu. 200 reais? Com juros, essa dívida dobra todo ano. Em 10 anos você ainda estaria devendo. Então me diz o que fazer. Me mata? Mata meu filho? Resolve alguma coisa? Ele ficou sério. Não, não resolve. E eu não sou assassino. Sou agiota.
Empresto dinheiro, cobro de volta. Simples. Então, ele pensou. Olhou para Lucas. Seu filho trabalha? Não. Está desempregado. Então vai trabalhar. Para mim. Como assim? Eu tenho um depósito. Preciso de gente para organizar, carregar caixa, fazer entrega. Trabalho pesado. Pago 1.200 por mês. Metade fica para ele, metade fica para a dívida. Em uns 30 anos ele paga tudo. Era absurdo. Mas era a única opção. E os juros param de correr? Perguntei. Param. Se ele trabalhar direitinho, sem faltar, sem me ferrar, os juros congelam. A dívida fica em 180 mil e ele vai pagando 600 por mês. Eu fiz as contas mentalmente. 300 meses. 25 anos. Ele aceita. Quando começa? Amanhã, 6 da manhã. Olhei para Lucas. Ele estava pálido. Filho, eu aceito. Ótimo, o homem disse. Mas tem uma regra. Se eu descobrir que ele apostou 1 centavo, o acordo acaba. E aí, vamos ter que resolver de outro jeito. A ameaça estava clara. Saímos dali tremendo. No caminho de volta, Lucas estava em silêncio. Mãe, 25 anos. É isso ou morrer devendo? Escolhe. Mas mãe, 25 anos da minha vida trabalhando para pagar uma dívida. Uma dívida que você fez. Você achou que o quê? Que ia sumir e pronto? Que ninguém ia cobrar? Ações têm consequências, Lucas. Ele começou a chorar. Eu acabei com a minha vida. Acabou. E agora vai reconstruir. Do zero. E vai ser difícil. Mas é o que tem. Naquela noite tinha a primeira reunião no CAPS. Fomos os 2. Tinha umas 15 pessoas na sala. Homens e mulheres de todas as idades. Todos com a mesma expressão. Vergonha, desespero, tentativa de esperança. A coordenadora, uma psicóloga chamada Débora, abriu a reunião. Aqui é um espaço seguro. Tudo que é falado aqui fica aqui. Quem quiser compartilhar sua história, fique à vontade. Um por um, foram falando. Um homem de 40 anos que perdeu a casa apostando. Uma mulher de 55 que desviou dinheiro da empresa. Um rapaz de 25 que tentou suicídio depois de perder tudo. Quando chegou a vez do Lucas, ele hesitou. Eu segurei a mão dele. Vai, fala. Meu nome é Lucas. Tenho 32 anos. E sou viciado em apostas esportivas e cassino online. Foi a primeira vez que ele admitiu em voz alta. Eu roubei a aposentadoria da minha mãe. 60 mil reais. Perdi tudo. Destruí meu casamento. Perdi meu emprego. Estou devendo 180 mil para agiotas. E amanhã começo a trabalhar para pagar essa dívida pelos próximos 25 anos. Algumas pessoas deram suspiros. Outras balançaram a cabeça. Reconhecimento. Empatia. E o que te fez procurar ajuda? Débora perguntou. Lucas me olhou. Minha mãe. Ela me encontrou no fundo do poço. E em vez de me abandonar, me estendeu a mão. Chorei. Não consegui segurar. Depois da reunião, algumas pessoas vieram falar com ele. Trocar contato. Qualquer coisa me chama. A gente se ajuda. No caminho de volta, Lucas estava diferente. Um pouco mais leve. Mãe, tem outras pessoas como eu. Tem. Milhares. Isso é uma epidemia. Essas empresas de apostas estão destruindo famílias inteiras. Eu nunca pensei que ia virar isso. Vício é assim, filho. Começa pequeno. Parece inofensivo. E quando você percebe, já está afundado. A senhora acha que eu vou conseguir? Conseguir o quê? Parar. De verdade. Para sempre. Eu não sei, mas eu vou estar aqui, te vigiando, te apoiando, te cobrando, todos os dias. Obrigado, mãe. Não me agradeça ainda. Agradeça quando pagar o último centavo da dívida. Nos dias seguintes estabelecemos uma rotina. Lucas acordava às 4h30. Ia para o depósito do agiota às 6 horas. Voltava às 18 horas exausto. Jantava. E às 19 horas, 2 vezes por semana, íamos juntos para o CAPS. Ele recebia 600 reais por semana. 300 iam para a dívida. 300 ficavam com ele. Mas ele tinha que pagar alimentação, transporte e começar a juntar para alugar um quarto. Quanto a mim, tive que sair do apartamento. Não tinha dinheiro para pagar outro. Sônia não deixou ficar mais tempo. Acabei conseguindo uma vaga num abrigo para idosos da prefeitura. Era temporário, enquanto eu procurava algo definitivo. Foi humilhante. Aos 63 anos, depois de trabalhar a vida toda, eu estava num albergue, dormindo em beliche, dividindo banheiro com mais 20 mulheres. Mas pelo menos era um teto. E era seguro. Lucas ficou num quarto alugado. 200 reais por mês.
Uma kitnet de 10 metros quadrados em Guarulhos. Sem janela. Mas era dele. 1 mês se passou. 2, 3. Lucas não faltou um dia de trabalho. Não apostou 1 centavo. Ia religiosamente nas reuniões. Estava cumprindo. Mas o processo era lento. Doloroso. Todo dia ele acordava querendo desistir. Mãe, mais 24 anos disso. Um dia de cada vez, filho. Só foca em hoje. No 4º mês, algo aconteceu que mudou tudo. No 4º mês, o chefe do depósito, o mesmo agiota que tinha feito o acordo, chamou Lucas para conversar. Você não faltou nenhum dia. Não reclamou. Trabalha direito. Isso é raro. Lucas não sabia o que responder. Eu estou tentando consertar meus erros. A maioria dos viciados que trabalham aqui some em 2 semanas. Rouba alguma coisa e foge. Ou simplesmente para de aparecer. Você é diferente. Minha mãe não deixa eu desistir. O homem sorriu. Mãe é foda, né? Eu tenho uma proposta. Você dirige? Dirijo. Mas minha habilitação está suspensa. Multa não paga. Quanto é? 1.200. Eu pago. Desconto do seu salário em parcelas. Preciso de um motorista para fazer entregas. Pago 1.800. 500 a mais que você ganha agora. Você aceita? Lucas ficou em silêncio. Depois perguntou. Por quê? Por que o senhor está me ajudando? Não estou te ajudando. Estou fazendo negócio. Eu preciso de gente confiável. E você, por mais escroto que tenha sido, está provando que quer mudar. Aceita ou não? Aceito. Quando Lucas me contou à noite, eu fiquei em choque. Mais 500 por mês? Filho, isso muda tudo. Mãe, ainda vou demorar 20 anos para pagar, mas é melhor que 25. E mostra que você está evoluindo. Ele sorriu. Pela primeira vez em meses, um sorriso verdadeiro. Com o aumento, Lucas conseguiu alugar um lugar melhor. Não era luxo, mas tinha janela. Tinha uma cozinha pequena. Era digno. E eu? Ainda estava no albergue. Mas estava juntando dinheiro. R$100 por mês. Era pouco, mas era alguma coisa. No 6º mês, aconteceu algo inesperado. Lucas estava fazendo uma entrega quando conheceu um homem chamado Roberto, dono de uma empresa de logística. Rapaz, você entregou tudo certinho, no prazo, educado. Você trabalha onde? Num depósito, senhor. Já pensou em trabalhar com logística? Tenho uma vaga para auxiliar. Pago 2.200. Lucas ficou paralisado. 2.200. Quase o dobro do que ganhava agora. Senhor, eu tenho uma situação complicada. Eu devo muito dinheiro e trabalho atualmente para pagar essa dívida. Deve para banco? Não, para particulares. Roberto entendeu. Olha, eu não me meto nisso. Mas se você conseguir resolver com seus credores, a vaga está aberta. Aqui está meu cartão. Naquela noite, Lucas veio me contar. Mãe, é uma oportunidade incrível, mas eu não sei se o chefe vai deixar eu sair. Você tem que tentar. Conversa com ele. Explica. Oferece continuar pagando a dívida, mas com um salário melhor você paga mais rápido. E se ele não deixar? Aí você fica. Mas pelo menos tentou. No dia seguinte, Lucas conversou com o agiota. Eu estava nervosa o dia todo. Ligava para ele a cada hora. E aí? Ele falou o quê? Às 18 horas, Lucas me ligou. Mãe, ele deixou. Sério? Sério. Ele disse, olha, você pode sair, mas a dívida continua. E você vai pagar R$1.000 por mês agora. Não negociável. Se atrasar, eu te busco. Eu aceitei. R$1.000 por mês. Em 15 anos ele pagaria tudo. Ainda era muito tempo, mas era metade do tempo original. Filho, você está crescendo. Está mostrando que mudou. Estou tentando, mãe. Todo dia acordo com vontade de apostar. Mas aí eu lembro, de onde eu vim, do estrago que eu fiz, e eu seguro. No 8º mês, eu consegui sair do albergue. Uma conhecida do hospital onde trabalhei me ofereceu um quartinho nos fundos da casa dela. R$200 por mês. Era pequeno, mas era meu. Lucas começou no emprego novo. Roberto gostou tanto do trabalho dele que em 3 meses o promoveu. Lucas, você é responsável, dedicado. Quero te treinar para supervisor. O salário subiu para R$3.000. Lucas estava reconstruindo a vida dele, mas nem tudo eram flores. No 10º mês, ele teve uma recaída. Chegou no CAPS com os olhos vermelhos. Mãe, eu preciso falar com você. Meu coração afundou. O que foi? Eu apostei. Ontem. R$100. Senti o mundo desabar. Como? Como você conseguiu? Eu baixei o app de novo.
Só para olhar, só para ver. E eu não resisti. Coloquei R$ 100. Perdi tudo em 10 minutos. Lucas, eu sei. Eu sou um merda. Eu estraguei tudo de novo. E o agiota? Você pagou ele esse mês? Paguei. Os 100 eram da minha parte. Pelo menos não tinha comprometido a dívida. Mas tinha quebrado a promessa. De si mesmo. De mim. Do grupo. Filho, você vai no grupo hoje. Vai contar o que fez. E vai pedir ajuda. Mãe, é muita vergonha. Vergonha é você voltar para onde estava. Vamos. Na reunião, Lucas compartilhou. Pessoal, eu recaí. Depois de 10 meses limpo, eu apostei R$ 100. O silêncio na sala era pesado. Débora, a psicóloga, falou. Lucas, recaída faz parte do processo. O que importa é o que você faz. Depois da recaída. Você continua ou você para? Eu quero parar, de verdade. Então a gente te ajuda. Mas você precisa fazer algumas coisas. Primeiro, deletar todos os apps de apostas. Agora, na nossa frente. Lucas pegou o celular. Com as mãos tremendo, deletou. Todos os aplicativos, um por um. Segundo, você precisa de um padrinho. Alguém que você possa ligar quando a vontade vier. Alguém do grupo. Um homem de uns 45 anos, chamado Osvaldo, levantou a mão. Eu posso ser. Estou limpo há 3 anos. Sei como é. Terceiro, você vem toda semana. Não falta mais. Toda terça e quinta. Sem exceção. Eu venho. Prometo. Daquele dia em diante, Lucas não faltou mais uma reunião. Quando a vontade de apostar vinha, e vinha todo dia, ele ligava para o Osvaldo. Qualquer hora. Madrugada, fim de semana, não importava. Osvaldo, a vontade está forte. Respira. Conta até 100. A vontade passa. Sempre passa. E passava. Aos poucos, os intervalos entre as vontades foram aumentando. De todo dia, para dia sim, dia não. Depois, uma vez por semana. Depois, uma vez por mês. No 18º mês, Lucas recebeu outra promoção. Supervisor de logística. Salário, R$ 4.500. Mãe, eu não acredito. Ano e meio atrás eu estava num cortiço. Hoje eu sou supervisor. Porque você trabalhou, filho. Porque você mudou. E a senhora, mãe? A senhora ainda está morando naquele quartinho? Estou. Mas está bom. Tenho um teto, tenho comida, tenho dignidade. Mãe, eu quero fazer uma coisa. Eu quero que a senhora volte a morar comigo. Lucas. Não, mãe, me escuta. Eu aluguei um apartamento maior. 2 quartos. 1.200 de aluguel. Cabe a gente. Eu pago tudo. A senhora só precisa aceitar. Filho, eu não sei. E se você recair de novo? Eu não vou recair. Tenho 18 meses limpo. Tenho grupo, tenho Osvaldo, tenho trabalho, tenho propósito. Eu mudei, mãe. De verdade. Aceitei. E foi a melhor decisão. Voltamos a morar juntos. Mas dessa vez, diferente. Ele não era mais o menino irresponsável. Era um homem. Um homem que errou feio, que caiu, que bateu no fundo, mas que levantou. Todo mês, religiosamente, Lucas pagava R$ 1.200 para o agiota. E começou a me devolver também. R$ 500 por mês. Filho, você não precisa... Preciso sim. Eu te devo 60 mil. Vou pagar. Mesmo que demore 10 anos. E pagou. Cada centavo. Demorou? Demorou. Mas pagou. No 3º ano, Lucas estava ganhando R$ 6.000. Tinha virado gerente. Estava noivo. Conheceu uma moça no trabalho, Clara, que sabia de todo o passado dele. E mesmo assim ficou. Mãe, a Clara quer te conhecer. Você contou tudo para ela? Tudo. Sobre o vício. Sobre o que eu fiz com você. Sobre a dívida. Ela disse, eu não me importo com quem você era. Eu amo quem você é hoje. Conheci Clara num domingo. Ela era doce, trabalhadora, com os pés no chão, e olhava para o Lucas com amor verdadeiro. Dona Mariana, eu sei que o Lucas fez coisas horríveis, mas eu vi a transformação dele, e eu acredito que ele mudou de verdade. Ele mudou, eu confirmei, mas ele vai ser viciado pelo resto da vida. Vai ter que lutar contra isso todo dia. Eu sei, e eu vou estar ao lado dele nessa luta. Lucas se casou em 2027, 5 anos depois de tudo ter começado. A cerimônia foi simples, no cartório. Depois, um almoço num restaurante modesto com 10 pessoas. Mas foi o casamento mais bonito que já vi, porque era real, verdadeiro, construído em cima de luta e superação. No 5º ano,
Aconteceu o impensável. Lucas terminou de pagar a dívida com o agiota. 180 mil reais. 60 meses. 1.200 por mês. Depois aumentando conforme o salário dele aumentava. No último pagamento, o agiota chamou Lucas pessoalmente. Você é o único que pagou até o final. O único. Em 20 anos fazendo isso, você foi o único. Eu tinha um motivo. Minha mãe. Sua mãe é foda. Guarda ela. Vou guardar. Para sempre. Quando Lucas me ligou dizendo que estava livre da dívida, eu chorei. Chorei de alívio, de orgulho, de gratidão. Mãe, agora falta só a sua. Mais 30 mil. Mais 5 anos e eu quito. Filho, você não precisa mais. Você já provou que mudou. Já pagou seu erro. Não, mãe. Eu preciso terminar. Preciso pagar até o último centavo. Pela minha consciência. Pela minha honra. Pela sua dignidade que eu destruí. E continuou pagando. 500 reais por mês. Religiosamente. No 7º ano, Lucas e Clara tiveram um filho. Pedro. Meu neto. Quando segurei aquele bebê no colo, pensei: essa criança nunca vai saber o avô que o pai quase se tornou. Ela só vai conhecer o homem que ele é hoje. E isso era vitória. O 7º ano trouxe desafios que ninguém esperava. Lucas estava bem. Limpo há mais de 6 anos. Família constituída. Carreira sólida. Mas a vida tem um jeito de testar a gente exatamente quando achamos que já superamos tudo. Pedro nasceu prematuro. 7 meses. Ficou na UTI neonatal por 3 semanas. Cada dia custava 5 mil reais. O plano de saúde da empresa cobria apenas 60%. Lucas chegou em casa pálido numa quinta-feira. Mãe, a conta do hospital já está em 90 mil reais. Minha parte é 36 mil. Eu não tenho. Meu coração apertou. Quanto você tem guardado? 22 mil? Falta 14 mil. E eles vão me dar alta só depois de pagar. Tem banco, tem empréstimo. Mãe, meu nome ainda está sujo. Aquelas dívidas antigas. Nenhum banco empresta para mim. Foi aí que tive uma ideia. Uma ideia que me apavorou, mas que precisava ser dita. Lucas, eu tenho 12 mil guardados. Ele arregalou os olhos. Como? De onde? Eu trabalho. Faço faxina 3 vezes por semana. Ganho 1.500 por mês. Junto há 2 anos. Tenho 12 mil. Mãe, não. Esse dinheiro é seu, sua segurança. E meu neto, ele não é minha segurança também? Pega o dinheiro, Lucas. Salva seu filho. Ele chorou. Ali mesmo, na sala, ele desabou. Mãe, eu não mereço você. Não é sobre merecer. É sobre família. Vai buscar seu filho. Lucas pegou meus 12 mil. Somou com os 22 dele. Deu 34 mil. Ainda faltavam 2 mil. Foi quando Clara fez algo surpreendente. Ela vendeu a aliança de casamento dela. Uma aliança que tinha sido da avó dela. Valia 3 mil reais. Amor, essa aliança é sua herança. E nosso filho é nossa vida. Aliança a gente compra outra. Filho não. Com o dinheiro completo, tiraram Pedro do hospital. O bebezinho pequeno, frágil, mas vivo e lutador. Naquela noite, os 3 vieram para minha casa. Lucas colocou Pedro no meu colo. Mãe, obrigado. Por tudo. Sempre. Vocês teriam feito o mesmo. Mãe, agora eu te devo 12 mil também. Vou pagar, juro. Lucas, esquece? Não, não esqueço. Você deu o dinheiro da sua segurança. Eu vou devolver. E vou devolver com juros. Juros de gratidão. 2 semanas depois, aconteceu o impensável. Lucas estava no trabalho quando recebeu uma ligação. Era de uma empresa de apostas, uma das que ele tinha usado. Senhor Lucas, temos uma proposta. O senhor foi selecionado para uma campanha promocional. Queremos usar sua história de superação. Pagamos 50 mil reais. Lucas ficou gelado. Minha história? Sim. Sabemos que o senhor parou de apostar. Queremos mostrar que é possível se divertir com responsabilidade. O senhor toparia gravar um depoimento? Não. Senhor, são 50 mil reais. Só por um vídeo de 2 minutos. Eu disse não. E me tirem da lista de vocês. Bloqueiem meu número. Nunca mais me liguem. E desligou. Quando me contou, estava tremendo. Mãe, 50 mil reais. Eu podia ter pagado tudo o que devo. O hospital, a senhora ainda sobrava. Mas a que preço, filho? Você ia aparecer num comercial de apostas, incentivando outras pessoas a caírem no mesmo buraco que você caiu? Eu sei, por isso eu recusei. Mas foi tão difícil, mãe. Tão difícil dizer não para 50 mil reais quando eu estou afundado em dívidas. Mas você disse não.
E isso mostra que você mudou de verdade, porque você colocou seus valores acima do dinheiro. Naquela noite, no grupo do CAPS, Lucas compartilhou o que tinha acontecido. A sala ficou em silêncio. Osvaldo, seu padrinho, foi o primeiro a falar. Mano, você não tem noção do tamanho do que você fez. Você recusou 50 mil. 50 mil? Eu conheço gente que recairia por muito menos. Débora, a psicóloga, complementou. Lucas, isso é o que a gente chama de recuperação verdadeira. Quando você escolhe seus princípios, mesmo quando custa caro. Literalmente. No 8º ano, Lucas foi promovido a diretor de logística. Salário de 9 mil reais. Mãe, é surreal. Há 8 anos eu estava num cortiço. Hoje eu sou diretor. E merece. Porque você batalhou, caiu, levantou e nunca desistiu. Com o novo salário, Lucas acelerou os pagamentos. Pagou os 12 mil que me devia em 6 meses. 2 mil por mês. Mãe, pronto. Agora faltam só 18 mil da dívida original. Filho, já faz 8 anos. Esquece essa dívida. Você já me pagou de outras formas. Não, mãe. Eu vou pagar. São mais 9 meses. E eu termino. Mas no 9º mês de pagamento, aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava em casa quando senti uma dor forte no peito. Diferente. Assustadora. Consegui ligar para o Lucas. Filho, acho que estou passando mal. Ele chegou em 15 minutos. Me levou correndo para o hospital. Infarto. Eu tinha tido um infarto. Fiquei 3 dias na UTI. Lucas não saiu do meu lado. Clara trouxe Pedro para me ver através do vidro. O bebê já tinha 1 ano. Estava começando a andar. Quando recebi alta, o médico foi claro. Senhora Mariana, a senhora tem que parar de trabalhar. Seu coração não aguenta mais. A senhora tem 70 anos. Trabalhou a vida toda. Está na hora de descansar. Doutor, se eu parar de trabalhar, não tenho como pagar minhas contas. Então peça ajuda. Para a família, para alguém. Mas não pode mais fazer esforço. Quando Lucas ouviu isso, ele tomou uma decisão. Mãe, você vem morar comigo. De novo. E dessa vez definitivo. Filho, vocês têm um bebê, precisam de espaço. Mãe, a gente vai para um apartamento maior, 3 quartos. Um para mim e a Clara. Um para o Pedro, um para a senhora. Não se discute. Lucas, você ainda tem que terminar de me pagar. Esquece essa dívida. Acabou. Você quase morreu, mãe. Dinheiro eu pago, mas você eu não posso perder. Chorei. Chorei de exaustão, de gratidão, de amor. 2 meses depois, me mudei para o apartamento novo. Era lindo, espaçoso. Meu quarto tinha uma janela enorme, muita luz. Tinha até banheiro próprio. Filho, isso aqui é muito para mim. Não é não, mãe. É o mínimo, pelo que a senhora fez por mim. Clara me abraçou. Dona Mariana, a senhora é a matriarca dessa família. Esse é o seu lugar. Aqui, com a gente. Pedro, com 1 ano e meio, veio engatinhando até mim. Vovó, peguei ele no colo e pensei. Valeu a pena. Cada lágrima, cada noite em claro, cada momento de desespero. Valeu a pena porque me trouxe até aqui. No 10º ano, aconteceu algo que ninguém esperava. Lucas recebeu um convite para palestrar numa conferência sobre dependência química e comportamental. Mãe, querem que eu conte minha história. Para empresários, psicólogos, estudantes, querem que eu fale sobre como superei o vício. E você vai? Estou com medo. É expor tudo. Tudo mesmo. As pessoas vão me julgar. Ou vão se inspirar. Quantas pessoas estão passando pelo que você passou? Quantas famílias estão sendo destruídas agora? Sua história pode salvar alguém. Ele aceitou. No dia da palestra, eu estava lá, na primeira fila, junto com Clara e Pedro, agora com 2 anos e meio. Lucas subiu no palco. 300 pessoas na plateia. Ele estava nervoso, mas firme. Meu nome é Lucas. Tenho 42 anos e sou um viciado em apostas em recuperação. Durante 40 minutos ele contou tudo. Como começou, como enganou a mãe, como roubou 60 mil reais, como caiu no fundo do poço, como foi resgatado, como lutou, como quase recaiu várias vezes, como reconstruiu sua vida. Hoje eu sou diretor de uma empresa, tenho esposa e filho, moro num apartamento digno, mas mais importante, eu tenho minha dignidade de volta. E tenho minha mãe orgulhosa de mim. Isso não tem preço. Ele apontou para mim na plateia. Essa mulher poderia ter me abandonado, deveria ter me abandonado. Eu roubei dela, menti, destruí a vida dela, mas ela não desistiu. Me estendeu a mão quando eu estava no fundo do poço
E por ela, só por ela, eu encontrei forças para subir. A plateia se levantou, aplausos de pé. Eu estava chorando, Clara estava chorando. Até Pedro, sem entender direito, estava aplaudindo. Depois da palestra, várias pessoas vieram falar com Lucas. Obrigado por compartilhar. Meu filho está passando por isso, você me deu esperança. Eu sou viciado também. Onde eu procuro ajuda? Lucas deu o contato do CAPS. Deu seu número. Me liga quando precisar. A gente se ajuda. No caminho de volta para casa, ele estava em silêncio. Filho, o que você está pensando? Que eu quase joguei tudo isso fora. Quase perdi você, a Clara, a chance de ter o Pedro, por causa de um vício estúpido. E que muita gente está perdendo tudo agora, nesse exato momento. E o que você vai fazer? Vou continuar contando minha história, quantas vezes for preciso. Se eu puder salvar uma pessoa, uma família, já valeu. Naquela noite, Pedro dormiu no meu colo. Clara preparou o jantar. Lucas colocou a mesa. E ali, naquela cena simples de família jantando junta, eu vi. Tínhamos vencido. Não do jeito que eu imaginava. Não sem cicatrizes. Mas tínhamos vencido. O vício não tinha matado meu filho. A dívida não tinha destruído nossa família. O desespero não tinha vencido. Porque no final, o amor foi mais forte. E isso era tudo. 2 anos se passaram desde aquela palestra. Lucas não parou. Ele passou a fazer palestras mensais. Em escolas, empresas, igrejas, centros de recuperação. Sempre voluntário. Sempre contando a verdade crua. Eu não vim aqui para glamourizar a recuperação. É difícil, muito difícil. Tem dias que a vontade de apostar é tão forte que eu preciso ligar para meu padrinho às 3 da manhã. Mas eu ligo, e a vontade passa. As histórias de pessoas que ele ajudou começaram a aparecer. Um pai que procurou tratamento depois de ouvir Lucas. Uma mãe que conseguiu salvar o filho antes que fosse tarde demais. Um jovem de 19 anos que parou antes de perder tudo. Seu Lucas, você salvou minha família. Um homem de 50 anos me disse numa dessas palestras. Eu estava escondendo o vício da minha esposa. Depois que ouvi você, eu contei tudo. Procurei ajuda. Estou limpo há 6 meses. Lucas abraçou aquele homem e chorou com ele. Você salvou você. Eu só mostrei que era possível. No 12º ano, aconteceu algo extraordinário. Lucas foi procurado por uma ONG que trabalha com prevenção ao vício em jogos. Lucas, queremos te contratar como coordenador de projetos. Você viajaria pelo Brasil dando palestras, treinando equipes, criando materiais educativos, salário de R$ 12.000. Ele chegou em casa transtornado. Mãe, é um sonho. Fazer disso meu trabalho, ajudar pessoas em tempo integral. Mas o quê? Eu ganho bem onde estou. Sou diretor. Tenho estabilidade. E se eu largar e não der certo? Filho, o que o seu coração está dizendo? Ele pensou. Está dizendo para aceitar. Então aceita. Você sempre vai conseguir emprego em logística. Mas essa oportunidade de mudar vidas pode nunca mais aparecer. Lucas aceitou. E foi a melhor decisão da vida dele. Nos 2 anos seguintes, ele viajou por 18 estados brasileiros. Deu mais de 200 palestras. Treinou mais de 3.000 profissionais de saúde. Criou materiais educativos que foram usados em escolas públicas. E as mensagens não paravam de chegar. Lucas, meu filho estava devendo 80.000. Depois da sua palestra, ele procurou ajuda. Lucas, eu ia me suicidar. Tinha perdido tudo. Seu vídeo me salvou. Lucas, minha família estava se separando. Hoje estamos juntos de novo. Cada mensagem dessas, Lucas mostrava para mim. Mãe, olha quantas vidas. De algo tão ruim, algo tão bom está nascendo. É assim que a vida funciona, filho. A gente transforma dor em propósito. No 14º ano, Lucas recebeu um convite que mudou tudo de novo. Queriam que ele escrevesse um livro, contando sua história completa. Mãe, eu não sei escrever. Você não precisa saber. Você sabe contar. E isso é o que importa. Ele aceitou. Passou 6 meses escrevendo. Eu li cada capítulo. Chorava em todos. O livro se chamava Do Fundo do Poço ao Topo da Vida. Minha Jornada de Recuperação. Vendeu 50.000 cópias no 1º ano. E com o dinheiro, Lucas fez algo que me surpreendeu. Mãe, eu quero comprar uma casa. Para a senhora. Lucas, eu estou bem aqui com vocês. Eu sei. Mas a senhora merece ter um lugar seu, quitado, para sempre.
onde ninguém nunca mais possa tirar a senhora. Ele comprou uma casa pequena, 2 quartos, em Guarulhos, R$ 500.000. Pagou à vista com o dinheiro do livro. Mãe, essa casa está no seu nome. É sua, para sempre. Quando entrei naquela casa pela primeira vez, desabei. 72 anos. Depois de perder tudo, de dormir em albergue, de morar de favor, eu tinha uma casa, minha, quitada. Filho, eu não tenho palavras. Não precisa, mãe. A senhora me deu uma vida nova. Eu estou devolvendo, mas eu não me mudei para lá. Fiquei morando com eles. A casa eu aluguei, R$ 2.000 por mês. E esse dinheiro, doei para o CAPS AD, para ajudar outros viciados. Mãe, a senhora é louca. 2.000 por mês. Filho, eu não preciso de mais nada. Tenho teto, comida, família. Mas lá no CAPS tem gente precisando. Esse dinheiro salva vidas. Pedro, agora com 7 anos, começou a entender a história da família. Vovó, é verdade que o papai era ladrão? Lucas ficou branco. Clara também. Pedro, vem cá. Sentei ele no meu colo. Seu papai cometeu erros muito grandes. Machucou muita gente, inclusive a vovó. Mas sabe o que ele fez depois? O quê? Ele levantou, pediu desculpas, trabalhou muito, pagou tudo que devia e virou um homem de verdade. Todo mundo erra, meu amor. O importante é o que a gente faz depois do erro. O papai é um herói? Olhei para o Lucas. Ele estava com lágrimas nos olhos. É sim, seu papai é meu herói. É no 15º ano, a ONG onde Lucas trabalhava lançou um aplicativo. Um aplicativo de prevenção a apostas. Ele ajudava a identificar padrões de vício, oferecia exercícios de controle e conectava pessoas com grupos de apoio. Lucas foi o idealizador. Mãe, se existisse isso quando eu comecei, talvez eu nunca tivesse chegado onde cheguei. O aplicativo teve 1 milhão de downloads no primeiro ano e salvou incontáveis vidas. Hoje, sentada aqui na varanda da casa onde moro com meu filho, minha nora e meu neto, eu olho para trás e vejo. Foram 15 anos. 15 anos desde aquele dia que 3 agiotas bateram na minha porta. 15 anos desde que descobri que meu filho tinha um vício que destruiu tudo. 15 anos de luta, de lágrimas, de reconstrução, de amor testado até o limite. Lucas está com 47 anos agora, completamente recuperado. 12 anos limpo. É coordenador nacional de uma ONG, autor de um livro best-seller, palestrante reconhecido nacionalmente, pai presente, marido dedicado, filho amoroso, mas mais importante, ele é feliz, de verdade, sem máscaras, sem mentiras. Clara é psicóloga agora, se especializou em dependência química, trabalha no mesmo CAPS onde Lucas começou seu tratamento. Quero ajudar outras famílias como a nossa. Ela diz. Pedro está com 9 anos. Inteligente, curioso, bondoso. Não sabe o gosto amargo de ter um pai viciado. Só conhece o pai herói. E eu tenho 75 anos. Aposentada de verdade agora. Não faço mais faxina. Não preciso. Meus dias são simples. Acordo, tomo café com minha família, brinco com meu neto, vou nas reuniões do CAPS às vezes para apoiar novos familiares e durmo em paz. Em paz. Isso é tudo. Há algumas semanas, Lucas chegou em casa com uma notícia. Mãe, me chamaram para dar uma palestra no Congresso Nacional sobre a regulamentação das apostas online no Brasil. Você vai? Vou. E quero que a senhora vá comigo. Eu? Por quê? Porque essa luta não é só minha. É nossa. Você lutou tanto quanto eu. Você merece estar lá. Fomos. Brasília. Congresso Nacional. Eu, uma ex-auxiliar de enfermagem de 75 anos, sentada ao lado do meu filho, na frente de deputados e senadores. Lucas falou por 30 minutos. Contou tudo. Os números. 60 mil roubados da mãe. 180 mil de dívida com agiotas. 15 anos para reconstruir uma vida. E então ele disse: Senhores congressistas, enquanto vocês debatem se regulamentam ou não, milhares de famílias estão sendo destruídas. Agora. Nesse exato momento, pais perdendo casas, mães perdendo aposentadorias, jovens perdendo o futuro. Isso não é entretenimento. É uma epidemia, e vocês têm o poder de fazer algo. Quando terminou, me pediram para falar. Subi naquela tribuna tremendo. Meu nome é Mariana, tenho 75 anos. Trabalhei 35 anos como auxiliar de enfermagem. Me aposentei com R$ 2.400.
E perdi cada centavo disso para o vício do meu filho. A sala ficou em silêncio absoluto. Mas eu não estou aqui para falar de mim. Estou aqui para falar das milhares de Marianas que existem agora. Mães que confiam nos filhos. Pais que acreditam nos filhos. E que estão sendo roubadas por empresas que vendem a ilusão do dinheiro fácil. Vocês precisam fazer algo, antes que mais famílias sejam destruídas. Aplausos. De pé. Deputados me cumprimentando. Jornalistas querendo entrevista. Mas o que importou mesmo foi na saída, quando uma mulher de uns 60 anos me parou no corredor. Senhora, meu filho está viciado. Ele está destruindo nossa família. Onde eu procuro ajuda? Segurei as mãos dela. Tem um lugar que salvou meu filho e vai salvar o seu também. Dei o endereço do CAPS. Dei meu telefone. Me liga, a gente se ajuda. No avião de volta, Lucas segurou minha mão. Mãe, obrigado. Por quê? Por tudo. Por nunca ter desistido. Por ter me salvado quando eu não merecia. Por ter transformado a pior coisa que me aconteceu na melhor coisa que eu posso fazer pelos outros. Filho, eu só fiz o que qualquer mãe faria. Não. Muitas mães desistem. Muitas viram as costas. Com razão, aliás. Mas você não. E por isso hoje, centenas de pessoas estão vivas, recuperadas, inteiras, por causa de você. Olhei pela janela do avião. São Paulo lá embaixo. A cidade onde tudo aconteceu. Onde perdi tudo. Onde reconstruí tudo. E pensei, se eu pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? A resposta é não. Porque foi a dor que nos fez fortes. Foi a perda que nos ensinou a valorizar. Foi o fundo do poço que nos mostrou que éramos capazes de subir. Hoje, quando eu fecho os olhos à noite, não vejo mais os 3 homens na minha porta. Não vejo mais o desespero. Não vejo mais o medo. Vejo meu filho, limpo há 12 anos, ajudando outros a se salvarem. Vejo minha nora, dedicando sua carreira a essa causa. Vejo meu neto, crescendo numa família saudável, íntegra, real. E vejo a mim mesma, uma mulher que perdeu tudo e ganhou tudo de volta, multiplicado. Se você está ouvindo essa história e está passando por algo parecido, se seu filho, seu marido, sua filha está viciado em apostas, saiba, não é o fim. Parece que é, mas não é. Existe tratamento, existe recuperação, existe esperança. Vai ser difícil? Muito. Vai demorar? Sim. Vai doer? Como nada nunca doeu. Mas é possível. Meu filho estava num cortiço, fedendo, sujo, apostando os últimos R$3 que tinha. Hoje ele é coordenador nacional de uma ONG, autor, palestrante, pai, marido, filho e, principalmente, livre. Livre do vício, livre da mentira, livre da vergonha. E se ele conseguiu, qualquer um pode. Não desista, nem de você, nem de quem você ama. Porque do outro lado da dor, existe vida, existe recomeço, existe amor. E no final, é só isso que importa. Amor que não desiste, amor que não abandona, amor que salva.